Ela só queria que a mãe parasse de interferir em sua vida amorosa. Levá-la ao encontro às cegas seria a lição perfeita, ou assim pensava. Mas quando o milionário a viu entrar acompanhada, sua reação mudaria tudo para sempre. O celular de Beatriz vibrou pela 10ª vez naquela manhã. Ela nem precisava olhar para saber quem era. Dona Rosa tinha o dom de transformar qualquer momento de paz em uma sessão de interrogatório sobre sua vida amorosa. Filha, você viu a vizinha? Casou com um rapaz maravilhoso. E você aí, enterrada nesses projetos? Beatriz suspirou fundo, seus dedos deslizando sobre as plantas arquitetônicas espalhadas pela mesa do escritório. Aos 28 anos, havia conquistado tudo que planejara. Um apartamento próprio, uma carreira sólida, reconhecimento profissional. Mas para Dona Rosa, nada disso importava se não houvesse um anel no dedo da filha. A ligação tocou novamente. Beatriz atendeu, tentando manter a paciência. Mãe, eu estou trabalhando. É só isso que você faz, Beatriz. Quando foi a última vez que você saiu para jantar com alguém? Quando foi a última vez que arrumou o cabelo e colocou um vestido bonito? Mãe, por favor. Não venha com mãe, por favor. Eu só quero ver você feliz, minha filha. Não quero que você fique sozinha como eu fiquei depois que seu pai... A voz de Dona Rosa falhou, e Beatriz sentiu o peso familiar da culpa apertar seu peito. Desde que o pai morrera, a mãe havia se tornado ainda mais insistente, como se precisasse garantir que a filha não enfrentaria a solidez que ela enfrentava. Eu não estou sozinha, mãe. Eu tenho você, tenho meus amigos, minha carreira. Isso não é a mesma coisa e você sabe. Beatriz desligou o telefone prometendo passar lá no fim de semana, sabendo que a conversa se repetiria. Sempre se repetia. Mas algo diferente aconteceu naquela tarde. Sua melhor amiga, Júlia, apareceu no escritório com um sorriso conspirador que Beatriz conhecia bem demais. Tenho a solução perfeita para o seu problema com a Dona Rosa. Júlia, se for mais uma dessas suas ideias malucas... Escuta só, um amigo meu, o André, está na mesma situação que você. A família dele não para de enchê-lo também. Ele é empresário, super bem-sucedido, mas evita relacionamentos por causa do trabalho. A gente pensou, por que vocês dois não fingem um encontro? Você está falando sério? Totalmente. Vocês marcam um jantar, tiram umas fotos, postam nas redes sociais. Todo mundo para de incomodar por um tempo. É perfeito. Beatriz balançou a cabeça, mas a semente estava plantada. Naquela noite, enquanto Dona Rosa ligava novamente com outra história de uma conhecida que havia se casado, uma ideia começou a se formar em sua mente. E se ela levasse a mãe junto no encontro? Seria a lição perfeita. Dona Rosa finalmente entenderia como era constrangedor e invasivo misturar-se nos assuntos amorosos de outra pessoa. Ela ficaria tão envergonhada que talvez, finalmente, parasse com as cobranças intermináveis. Nos dias seguintes, Beatriz arquitetou seu plano com a precisão que usava em seus projetos. Júlia repassou o número de André e eles trocaram mensagens breves e práticas. Ele concordou com o encontro falso sem muita conversa. Parecia tão desesperado quanto ela para resolver o problema das cobranças familiares. Marcaram para uma sexta-feira à noite, em um restaurante sofisticado no centro da cidade. O mirante da colina era conhecido por sua atmosfera elegante e discreta, perfeito para o teatro que ela planejava encenar. Na quinta-feira, Beatriz visitou Dona Rosa. Mãe, sabe aquela sua insistência toda? Pois bem, eu marquei um encontro. Os olhos de Dona Rosa se iluminaram como árvores de Natal. Sério? Ah, minha filha, eu sabia que você só precisava de um empurrãozinho. Quem é ele? Como vocês se conheceram? Ele tem uma boa profissão? Calma, mãe. É, alguém que uma amiga apresentou. Empresário. A gente vai jantar amanhã. Amanhã? Ah, meu Deus. A gente precisa escolher uma roupa para você. Você tem que estar linda. Espera. Deixa eu ver o que eu tenho aqui que pode servir. Beatriz observou a mãe correrem para o quarto, remexendo no guarda-roupa com a empolgação de uma adolescente. Uma pontada de remorso atravessou seu peito, mas ela a empurrou para o lado. Era por um bom motivo. Dona Rosa precisava aprender. Mãe, na verdade, eu estava pensando, você não quer ir junto? Dona Rosa congelou, um vestido nas mãos, virando-se lentamente. O quê?
Ir junto comigo. No encontro. Afinal, você sempre diz que quer participar mais da minha vida, não é? Então, venha comigo. O rosto de Dona Rosa passou por várias expressões em poucos segundos. Surpresa, confusão, alegria, dúvida. Mas, filha, eu não posso ir no seu primeiro encontro. Isso não se faz. Por que não? Você sempre diz que não confia nas minhas escolhas, que eu preciso de orientação. Então, venha me orientar pessoalmente. Beatriz, isso é muito estranho. Você vem ou não? A fisgada estava lançada. Beatriz sabia que a curiosidade da mãe venceria qualquer receio. E venceu. Está bem. Se você realmente quer que eu vá, eu vou. Mas eu fico só um pouquinho, só para conhecer o rapaz. E depois eu vou embora e deixo vocês conversarem. Está bem? Beatriz sorriu. Perfeito. Na sexta-feira, ela passou o dia alternando entre a empolgação com seu plano e o nervosismo sobre como André reagiria. Ela havia mandado uma mensagem avisando que teria uma pequena mudança no encontro, mas não entrou em detalhes. Ele respondeu com um simples ok, o que não ajudou em nada a acalmar seus nervos. Dona Rosa passou a tarde inteira se arrumando, experimentando 3 conjuntos diferentes, refazendo o cabelo 2 vezes. Quando finalmente ficou satisfeita, Beatriz teve que admitir que a mãe estava elegante e apresentável. O mirante da colina ficava no 12º andar de um edifício comercial renovado. As janelas amplas ofereciam uma vista panorâmica da cidade que começava a se iluminar com o cair da noite. O ambiente era decorado com tons de marfim e dourado, luzes suaves criavam uma atmosfera intimista. Quando chegaram à entrada, o coração de Beatriz acelerou. Pela primeira vez, ela se perguntou se não havia exagerado, mas já era tarde demais para voltar atrás. O anfitrião as conduziu entre as mesas cuidadosamente espaçadas. Dona Rosa segurava o braço da filha com força, seus olhos arregalados enquanto observava o ambiente sofisticado. Beatriz, esse lugar deve custar uma fortuna. Ela sussurrou. Relaxa, mãe. E então ela o viu. André estava sentado em uma mesa próxima às janelas, a silhueta recortada contra o brilho da cidade lá fora. Ele usava uma camisa social que evidenciava ombros largos, os cabelos escuros penteados com um descuido estudado. Quando levantou os olhos e as viu se aproximando, Beatriz captou a expressão de surpresa que atravessou seu rosto. Ele se levantou imediatamente, e foi nesse momento que Beatriz realmente o viu. As fotos que Júlia havia mostrado não faziam justiça. André tinha uma presença que preenchia o espaço ao redor, não pela arrogância, mas por uma confiança silenciosa. Seus olhos eram escuros e profundos, e neles dançava uma inteligência afiada que a fez se sentir subitamente exposta. Beatriz? Sua voz era grave, controlada. André, esta é minha mãe, Dona Rosa. O silêncio que se seguiu durou apenas segundos, mas pareceu se esticar por uma eternidade. André olhou de Beatriz para Dona Rosa, então de volta para Beatriz. Ela podia ver os cálculos acontecendo atrás daqueles olhos escuros, podia ver o momento exato em que ele compreendeu que algo muito diferente do planejado estava acontecendo. E então, algo completamente inesperado aconteceu. André sorriu. Não foi um sorriso educado ou forçado. Foi um sorriso genuíno que iluminou seu rosto inteiro, alcançando seus olhos e criando pequenas rugas nos cantos. Um sorriso que transformou sua expressão séria em algo surpreendentemente caloroso. Dona Rosa. Ele estendeu a mão, pegando delicadamente a mão da senhora e a cumprimentando com uma reverência respeitosa que fez Dona Rosa corar. É uma honra conhecê-la. Por favor, sentem-se. Ele puxou as cadeiras para ambas, esperou que se acomodassem antes de retornar ao seu lugar. Seus movimentos eram fluidos, naturais, como se receber a mãe de um encontro às cegas fosse a coisa mais normal do mundo. Dona Rosa estava visivelmente encantada, seus olhos brilhando enquanto aceitava o cardápio que André lhe oferecia. Que rapaz educado, ela sussurrou para Beatriz, alto o suficiente para que ele certamente ouvisse. Beatriz, por sua vez, estava completamente perdida. Isso não estava indo como planejado. André deveria estar constrangido, desconfortável, talvez até irritado. Em vez disso, ele estava
perfeitamente à vontade. Dona Rosa, André começou, sua atenção voltada completamente para a mãe de Beatriz. Beatriz me contou muito sobre a senhora. Deve ser maravilhoso ter uma filha tão talentosa e dedicada. Ah, sim, minha Beatriz sempre foi especial, desde pequenininha sempre com seus desenhos e projetos. E assim começou. Para o horror crescente de Beatriz, André conduziu a conversa com uma habilidade surpreendente, fazendo perguntas sobre a vida de Dona Rosa, sobre suas histórias, sobre seu trabalho como costureira. Ele ouvia com atenção genuína, fazia comentários pertinentes, ria das anedotas da senhora. Dona Rosa floresceu sob a atenção, suas bochechas rosadas, seus gestos animados enquanto contava histórias da infância de Beatriz, que fizeram a filha querer afundar na cadeira. E teve aquela vez que ela tinha 7 anos e decidiu reformar a sala toda. Mãe, por favor, deixa eu terminar. Ela pegou giz de cera e desenhou um projeto inteiro na parede. Meu marido ficou louco, mas eu olhei aquilo e pensei, essa menina vai ser arquiteta. André riu, e o som foi surpreendentemente agradável, rico e genuíno. A senhora tinha razão. Seus olhos encontraram os de Beatriz por cima da mesa, e neles ela viu algo que a fez perder o fôlego. Não era julgamento ou diversão com sua situação embaraçosa. Era curiosidade? Interesse? O jantar continuou, mas o plano de Beatriz havia desmoronado completamente. Em vez de Dona Rosa aprender uma lição sobre invasão de privacidade, ela estava tendo a noite de sua vida, conversando animadamente com um homem que parecia genuinamente interessado em cada palavra que ela dizia. E Beatriz? Beatriz estava sentada ali, observando o homem que deveria ser apenas um ator em seu teatrinho revelar camadas de complexidade que ela não esperava. A maneira como ele tratava sua mãe com respeito e carinho genuínos. A inteligência afiada por trás de cada comentário. O sorriso que aparecia nos momentos mais inesperados. Quando as sobremesas chegaram, Beatriz percebeu algo alarmante. Ela não queria que a noite terminasse. E pelo jeito que André continuava prolongando a conversa, fazendo mais perguntas, pedindo mais café, talvez ele também não quisesse. A noite havia se estendido muito além do que Beatriz planejara. Quando finalmente saíram do restaurante, já passava das 11 da noite. Dona Rosa estava radiante. Seus olhos brilhavam de uma forma que Beatriz não via há anos, desde antes da morte do pai. Que rapaz maravilhoso, Beatriz, maravilhoso, educado, bem-sucedido, e aqueles modos. Você viu como ele puxou minha cadeira? Como ele ouvia tudo o que eu falava? Beatriz assentiu mecanicamente enquanto caminhavam até o carro. Sua mente ainda estava no restaurante, reproduzindo cada momento, cada olhar, cada palavra trocada. Ou melhor, cada palavra que André e sua mãe trocaram, porque ela mal conseguira participar da conversa. Quando deixou Dona Rosa em casa, a mãe segurou seu rosto entre as mãos, como fazia quando Beatriz era criança. Essa é a pessoa certa, minha filha. Eu sinto isso. Não deixa esse escapar. Beatriz dirigiu de volta para seu apartamento em silêncio. As ruas estavam vazias. Apenas os semáforos piscando em amarelo quebravam a escuridão. Ela estacionou, mas ficou sentada no carro por longos minutos, as mãos ainda no volante. O que havia acontecido naquela noite? Ela planejara humilhar a mãe, fazê-la entender como era invasivo interferir em sua vida. Em vez disso, Dona Rosa havia tido uma das melhores noites de sua vida. E Beatriz? Beatriz estava completamente confusa. Seu celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Espero que sua mãe tenha chegado bem em casa. Foi uma noite interessante. André. Beatriz olhou para a mensagem por um longo momento antes de responder. Ela chegou. Obrigada pelo que você fez. Não era necessário ser tão gentil. A resposta veio quase imediatamente. Quem disse que foi gentileza? Sua mãe é fascinante. E você é bem diferente do que eu esperava. Diferente como? Boa noite, Beatriz. Ela ficou olhando para a tela, esperando mais alguma coisa. Mas nada veio. Com um suspiro frustrado, ela finalmente saiu do carro e subiu para o apartamento. Naquela noite, Beatriz teve dificuldade para dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o sorriso de André,
Ouvia o som grave de sua voz, sentia o peso daquele olhar escuro sobre ela. Ela se levantou antes do amanhecer no sábado, decidida a colocar a cabeça no lugar. Aquilo não significava nada. Tinha sido apenas um jantar, um arranjo falso que havia saído do controle. Na segunda-feira, tudo voltaria ao normal. Ela voltaria à sua rotina, André voltaria à dele, e seria isso. Mas Dona Rosa tinha outros planos. Durante todo o fim de semana, foram mensagens constantes, ligações, perguntas sobre quando Beatriz veria André novamente. A mãe já estava planejando o casamento na cabeça, escolhendo cores para a decoração, pensando em vestidos. Mãe, foi só um jantar. Só um jantar? Beatriz, você viu como aquele homem olhava para você? Eu posso não entender de arquitetura, mas de olhares eu entendo. Ele não olhava para mim de jeito nenhum especial. Ele passou a noite inteira conversando com você. Exatamente. Um homem que respeita a mãe é um homem que sabe valorizar uma mulher. Seu pai era assim. E lá estava de novo. A comparação com o pai. A memória que Dona Rosa guardava como um tesouro precioso e doloroso. Na segunda-feira, Beatriz chegou ao escritório determinada a mergulhar no trabalho e esquecer toda aquela confusão. Tinha uma apresentação importante na sexta-feira, um projeto de revitalização urbana que poderia alavancar sua carreira para o próximo nível. Ela mal tinha sentado em sua mesa quando Júlia apareceu, praticamente pulando de excitação. Conta tudo. Como foi? André me mandou mensagem dizendo que foi interessante. O que significa interessante? O que aconteceu? Beatriz suspirou, removendo os sapatos debaixo da mesa e massageando os pés. Eu levei minha mãe junto. Você fez o quê? Eu quis dar uma lição nela. Pensei que se ela visse como era constrangedor interferir em um encontro, ela pararia de me encher. Mas o tiro saiu pela culatra. Como assim? André foi perfeito com ela. Gentil, atencioso, interessado. Minha mãe está apaixonada por ele. Literalmente. Ela já está escolhendo o nome de netos. Júlia começou a rir. Uma gargalhada alta que fez as pessoas nos escritórios vizinhos olharem. Isso é brilhante. É a coisa mais engraçada que eu ouvi o ano todo. Não é engraçado, Júlia. Agora ela está pior do que antes. E Você o quê? Beatriz ficou em silêncio, olhando para as plantas arquitetônicas espalhadas em sua mesa sem realmente vê-las. Nada. Esquece. Mas Júlia a conhecia bem demais. Você gostou dele. Não seja ridícula. Beatriz, você está vermelha. Estou nada. É só... Ele foi legal com minha mãe. Isso é tudo. Não significa nada. Júlia cruzou os braços, um sorriso sabido no rosto. André é um bom homem. Sério, trabalhador, honesto. Ele construiu a empresa do zero, sabe? Veio de uma família humilde, passou por muita coisa difícil. Mas ele nunca fala sobre isso. Por que você nunca me apresentou ele antes? Porque vocês dois são igualmente teimosos e workaholics. Eu achei que vocês iam se odiar à primeira vista. Parece que eu estava errada. Beatriz tentou voltar ao trabalho, mas sua mente vagava constantemente. Ela se pegou checando o celular com mais frequência do que deveria, esperando... O quê? Outra mensagem? Um convite? Nada veio. Os dias passaram em uma rotina tensa. Dona Rosa ligava diariamente perguntando sobre André. Beatriz inventava desculpas. Dizia que ele estava viajando a trabalho, que estava ocupado com reuniões importantes. Cada mentira pesava um pouco mais em sua consciência. Na quinta-feira à noite, Beatriz estava em seu escritório quando seu celular tocou. Um número desconhecido, mas dessa vez não era mensagem. Era uma ligação. Alô? Beatriz, é André. Seu coração deu um salto ridículo. Ela se endireitou na cadeira, como se ele pudesse vê-la através do telefone. André, oi. Sua mãe está bem? Está sim. Ela não para de falar sobre você, na verdade. Ele riu, aquele som grave que ela se lembrava perfeitamente da noite do jantar. Dona Rosa é especial. Foi sincero quando disse isso. Por que você está ligando? Um silêncio breve. Beatriz quase podia ouvi-lo pensando, escolhendo as palavras. Porque eu não consigo parar de pensar naquela noite. Porque você entrou no restaurante com sua mãe e eu deveria estar irritado ou constrangido. Mas tudo que eu consegui pensar
foi que você era a pessoa mais intrigante que eu já conheci. Beatriz ficou sem ar. Ela abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Beatriz, você ainda está aí? Estou. Janta comigo. De verdade dessa vez. Só nós dois. André, isso não é uma boa ideia. A gente combinou que seria só um encontro falso, lembra? Para fazer nossas famílias pararem de nos incomodar. E se eu não quiser mais que seja falso? As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de um peso que Beatriz não estava preparada para suportar. Eu preciso pensar. Pensa então. Mas enquanto pensa, lembra que eu vi como você me olhava naquela noite. Quando sua mãe estava distraída, quando você achava que eu não estava prestando atenção. Eu estava, Beatriz. Eu estava prestando muita atenção. Ele desligou antes que ela pudesse responder. Beatriz ficou sentada no escritório vazio por mais 1 hora, a conversa repetindo em sua mente. Como ele havia notado? Ela pensava ter sido tão discreta, tão controlada. Mas André havia visto através dela como se fosse transparente. Na sexta-feira, dia de sua grande apresentação, Beatriz estava completamente dispersa. Ela tinha os números, as projeções, os designs, tudo estava perfeito no papel. Mas quando ficou de pé diante dos clientes e investidores, sua mente estava em outro lugar. A apresentação foi um desastre. Não completamente. Ela ainda era profissional o suficiente para não arruinar tudo. Mas faltou a paixão, a convicção que geralmente caracterizava seu trabalho. Ela viu a decepção nos olhos de seu chefe. Sentiu o peso do próprio fracasso. Quando voltou para seu escritório, encontrou uma caixa em sua mesa. Dentro, um buquê pequeno, mas elegante de lírios brancos. O cartão dizia apenas: "Boa sorte na apresentação. Ah." Beatriz sentou-se pesadamente em sua cadeira. Como ele sabia sobre a apresentação? Júlia. Tinha que ser Júlia. Seu celular vibrou. Mensagem de André. Como foi? Ela olhou para a mensagem por um longo momento antes de responder a verdade. Foi horrível. Eu não consegui me concentrar. Por minha causa? Sim. Outro silêncio. Depois, sinto muito. Não era minha intenção atrapalhar seu trabalho. Não foi você. Fui eu. Eu que não consigo tirar você da minha cabeça desde aquela noite. Beatriz apertou enviar antes que pudesse se arrepender. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. A resposta veio minutos depois. Endereço: Parque das Amendoeiras. Entrada norte, 7 da noite. Só você e eu. Beatriz olhou para a mensagem, então para as flores, então para os projetos espalhados em sua mesa. Projetos que normalmente eram sua vida inteira, sua razão de ser. Quando foi que tudo isso começou a parecer tão vazio? Ela pegou o celular e digitou uma única palavra: "Estarei lá." Às 6 da tarde, Beatriz estava em casa, olhando para o guarda-roupa como se fosse um quebra-cabeça impossível. Ela, que sempre soube exatamente o que vestir para qualquer ocasião profissional, estava completamente perdida. Não era um jantar formal dessa vez. Era um parque, mas era André. Ela acabou escolhendo algo simples: calças escuras e uma blusa que realçava sua figura sem exagerar. Cabelos soltos, maquiagem leve. Quando se olhou no espelho, quase não se reconheceu. Havia uma ansiedade em seus olhos, mas também uma excitação que ela não sentia há anos. O Parque das Amendoeiras era um dos maiores espaços verdes da cidade, conhecido por seus caminhos arborizados e lago artificial. Às 7 da noite de uma sexta, ainda havia luz suficiente, o sol se pondo em tons de laranja e rosa. Beatriz encontrou André na entrada norte, conforme combinado. Ele estava apoiado em um banco, as mãos nos bolsos, olhando para o lago. Quando a viu se aproximando, seu rosto se iluminou com aquele sorriso que já estava se tornando perigosamente familiar. "Você veio. Você duvidou?" "Um pouco." Eles começaram a caminhar, lado a lado, sem destino específico. O silêncio entre eles era confortável, pontuado apenas pelos sons do parque. Crianças brincando à distância, pássaros nos galhos das árvores, o murmúrio suave do vento nas folhas. "Conta sobre a apresentação," André disse finalmente. "Não há muito para contar. Eu me preparei durante semanas, tinha tudo na ponta da língua e quando chegou a hora, eu simplesmente travei." "Por quê?" Beatriz parou de andar,
olhando para o lago que refletia as cores do pôr do sol. Porque pela primeira vez na minha vida, meu trabalho não era a única coisa na minha cabeça. E isso me assustou. André se virou para ela, seus olhos escuros estudando seu rosto. Sua mãe me contou, sabe, sobre seu pai. Beatriz sentiu seu corpo enrijecer. Ela não deveria ter. Ela me contou como você mergulhou no trabalho depois que ele morreu. Como você transformou a dor em ambição, a perda em determinação. Como você construiu muros tão altos ao seu redor que ninguém consegue atravessar. E você acha que me conhece depois de um jantar e meia dúzia de mensagens? Não. Mas eu reconheço alguém que faz a mesma coisa que eu fiz. Alguém que usa o sucesso para não ter que lidar com o que realmente importa. Beatriz sentiu lágrimas ameaçando, mas as segurou firmemente. E o que realmente importa, André? Segundo sua filosofia iluminada? Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles, até que ela podia sentir o calor emanando de seu corpo. Conexão. Verdade. Permitir que alguém veja quem você realmente é, não apenas o que você construiu para o mundo ver. E você? Permite que as pessoas vejam quem você realmente é? Não. Nunca permiti. Até aquela noite no restaurante quando você entrou com sua mãe e todo aquele plano ridículo para ensiná-la uma lição. E eu vi você, não a arquiteta bem-sucedida, não a filha obediente, mas você. A pessoa que se importa tanto que está disposta a parecer ridícula. A pessoa que ama sua mãe tão profundamente que quer protegê-la, mesmo quando isso significa protegê-la de você mesma. Uma lágrima finalmente escapou, rolando pela bochecha de Beatriz. André a limpou com o polegar, seu toque surpreendentemente gentil. Eu também estou com medo. Ele sussurrou, aterrorizado na verdade. Porque em uma noite você conseguiu abalar tudo que eu construí em anos. Todas as minhas defesas, todas as minhas razões para manter distância. E agora estou aqui, vulnerável e exposto, esperando que você não me destrua. Beatriz fechou os olhos, sentindo o peso do momento, a intensidade da confissão dele. E se destruirmos um ao outro? Então pelo menos não estaremos sozinhos quando acontecer. Ela abriu os olhos, encontrando aquele olhar escuro que parecia ver direto através dela. E naquele momento, no Parque das Amendoeiras, com o sol se pondo e o mundo continuando ao redor deles, Beatriz tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela se inclinou e beijou André. O beijo durou apenas segundos, mas quando Beatriz se afastou, sentiu como se o mundo tivesse se reorganizado ao seu redor. Seus lábios ainda formigavam, seu coração batia descompassado, e os olhos escuros de André a estudavam com uma intensidade que a fazia querer correr e ficar ao mesmo tempo. Beatriz, ele começou, a voz rouca, mas ela já estava recuando, as mãos tremendo enquanto pegava a bolsa. Eu preciso ir. Isso foi... Eu não deveria ter... Não faz isso. André segurou seu pulso gentilmente, mas com firmeza suficiente para fazê-la parar. Não fuja. Não agora. Você não entende. Eu tenho uma reunião de emergência amanhã de manhã. Meu chefe vai querer saber por que eu estraguei a apresentação. Eu posso perder esse projeto, André. Anos de trabalho. Então fica. Me deixa te ajudar. Você não pode me ajudar. Você é o problema. As palavras saíram mais duras do que ela pretendia. Ela viu a dor cruzar o rosto dele. Viu o momento em que ele soltou seu pulso e deu um passo para trás. Entendo. André, eu não quis dizer... Não. Você está certa. Eu apareço na sua vida, bagunço tudo, e agora você está pagando o preço. Vai. Vai salvar sua carreira. É isso que importa, não é? Havia uma amargura em sua voz que cortou Beatriz como uma lâmina. Ela abriu a boca para responder, para explicar, mas que explicação poderia dar? Ela mesma não entendia o turbilhão dentro dela. Beatriz saiu correndo do parque, as lágrimas finalmente caindo livremente agora que ele não podia vê-las. Ela entrou no carro, trancou as portas e deixou-se desmoronar. Seus soluços eram silenciosos, mas violentos. Anos de emoções represadas finalmente encontrando uma saída. Quando finalmente conseguiu se acalmar o suficiente para dirigir, já era noite fechada. As ruas estavam desertas, espelhando a solidão que ela sentia. Ela dirigiu sem rumo por quase 1 hora, antes de perceber que estava na frente da casa de Dona Rosa.
A luz da sala ainda estava acesa. Sua mãe sempre esperava acordada quando sabia que Beatriz tinha saído, um hábito que vinha desde a adolescência e que nunca mudara, mesmo depois que ela se mudou. Beatriz estacionou e ficou olhando para a janela iluminada. Dentro, podia ver a silhueta de Dona Rosa na poltrona, provavelmente fazendo crochê enquanto assistia suas novelas gravadas. Antes que pudesse pensar melhor, Beatriz saiu do carro e tocou a campainha. Dona Rosa abriu a porta em segundos, o rosto se iluminando ao ver a filha. Mas o sorriso morreu quando ela viu as lágrimas, a maquiagem borrada, o desespero estampado no rosto de Beatriz. Minha filha, o que aconteceu? Foi o André? Eu vou... Não foi ele, mãe. Fui eu. Sempre sou eu. Dona Rosa puxou Beatriz para dentro, guiando-a até o sofá com a mesma delicadeza que usava quando a filha era pequena e acordava com pesadelos. Ela não fez perguntas, apenas sentou-se ao lado de Beatriz e a puxou para um abraço. E Beatriz contou tudo. Contou sobre o plano ridículo de levá-la ao restaurante para dar uma lição. Contou sobre como André havia sido perfeito, gentil, interessado. Contou sobre a apresentação desastrosa, sobre o encontro no parque, sobre o beijo, sobre como ela fugiu porque estava apavorada. Quando terminou, Dona Rosa ficou em silêncio por um longo momento. Sua mão continuava acariciando os cabelos de Beatriz, o gesto automático e reconfortante. Você sabe por que eu insisto tanto? Dona Rosa finalmente disse, sua voz suave. Não é porque eu acho que você precisa de um homem para ser completa. Não é porque eu acho que sua carreira não é importante. É porque eu vejo você, minha filha. Eu vejo como você se esconde atrás desses projetos, dessas plantas, desses prédios que você desenha. Mãe, me deixa terminar. Quando seu pai morreu, eu também quis me esconder. Quis fechar todas as portas, todas as janelas, e nunca mais sentir nada. Porque sentir dói demais. Mas sabe o que eu aprendi? Que esconder-se da dor também significa esconder-se da alegria. E você, minha Beatriz inteligente, linda e corajosa, você está tão ocupada evitando a dor que esqueceu como é sentir alegria verdadeira. As lágrimas voltaram, mas dessa vez Beatriz não lutou contra elas. Eu tenho tanto medo, mãe. E se eu me abrir e ele me destruir? E se eu perder tudo o que construí? E se não perder? E se ganhar algo melhor? Beatriz adormeceu naquela noite no quarto da infância, cercada por memórias de uma época mais simples. Quando acordou, o sol já estava alto e seu celular estava explodindo com notificações. 17 ligações perdidas, 23 mensagens, todas do trabalho. Seu coração disparou quando ela leu a primeira mensagem de seu chefe. Reunião de emergência cancelada. Precisamos conversar. Segunda-feira, 8 horas. Meu escritório. As outras mensagens eram de colegas, algumas solidárias, outras claramente aproveitando sua queda. Mas foi a última mensagem que a fez parar de respirar. Era de um número desconhecido, mas ela sabia quem era. O projeto foi aprovado. Os investidores ligaram ontem à noite. Disseram que viram potencial na arquiteta, mesmo com a apresentação fraca. Parabéns. Beatriz leu a mensagem 3 vezes antes de entender. André. Tinha que ser André. Mas como? Por quê? Ela discou o número com dedos trêmulos. Beatriz. A voz dele soou cansada, como se ele também tivesse passado uma noite sem dormir. O que você fez? Nada que você não merecesse. André, responde direito. O que você fez? Um suspiro profundo do outro lado da linha. Um dos investidores é meu amigo. Eu liguei para ele ontem à noite, depois que você foi embora. Disse que conhecia seu trabalho, que você era brilhante, que tinha um projeto anterior que eu gostaria de mostrar a ele. Ele concordou em dar outra chance. Você não tinha direito... Eu sei, mas eu fiz mesmo assim. Porque você merece aquele projeto, Beatriz. E porque eu não podia deixar você perder algo importante por minha causa. Beatriz sentiu algo se apertando em seu peito. Raiva, gratidão, ela não conseguia distinguir. Por que você faz isso? Por que você se importa? Porque quando você me beijou ontem à noite, foi a primeira vez em anos que eu senti que havia algo mais importante do que negócios, dinheiro ou sucesso. E quando você saiu correndo, eu percebi que você ainda não chegou nesse ponto. Então eu fiz o que podia para que...
Quando você chegar, se chegar, você não se arrependa de ter me conhecido. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram diferentes, mais suaves, mais quentes. Eu preciso ir. Minha mãe está me chamando para o café. Beatriz, espera. Só cuida de você. Está bem? Ela desligou sem responder, porque se falasse mais alguma coisa, desmoronaria completamente. O fim de semana passou em uma névoa estranha. Dona Rosa não mencionou André novamente, mas Beatriz podia ver as perguntas nos olhos da mãe. No domingo à noite, enquanto se preparava para voltar para seu apartamento, Dona Rosa segurou suas mãos. Você vai falar com ele? Não sei. Talvez. Eventualmente. Não deixe o medo decidir por você, minha filha. Eu deixei, depois que seu pai morreu. Deixei o medo decidir tudo. E eu perdi tanto tempo. Na segunda-feira, Beatriz chegou ao escritório às 7h45. Ela vestia seu terno mais profissional, os cabelos presos em um coque impecável, a armadura que ela usava para enfrentar o mundo corporativo firmemente no lugar. Às 8 em ponto, ela bateu na porta do chefe. Roberto era um homem nos seus 50 anos, cabelos grisalhos, olhos afiados que não perdoavam erros. Ele construíra a empresa do zero e esperava a excelência de todos os seus arquitetos. Senta, Beatriz. Ela sentou, as costas retas, as mãos entrelaçadas no colo para esconder o tremor. Eu quero me desculpar pela apresentação de sexta. Não há desculpa para o meu desempenho. Se você quiser me tirar do projeto, o projeto foi aprovado. Eu sei, mas isso não muda o fato de que eu falhei. Beatriz. Roberto se inclinou para a frente, seus olhos estudando-a com uma intensidade desconfortável. Eu recebi uma ligação no sábado, de André Carvalho. O coração de Beatriz parou. Ele me contou sobre o pedido que fez ao investidor. Me disse que vocês estão envolvidos e que ele não queria que isso afetasse sua carreira. Senhor, eu posso explicar? Deixa eu terminar. Ele também disse que se eu decidisse te demitir ou rebaixar por causa da apresentação, ele estaria interessado em te contratar para trabalhar em um projeto novo dele. Um complexo empresarial que ele está planejando. Orçamento de 50 milhões. Beatriz sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele não tinha direito. Não tinha, mas ele fez mesmo assim. E sabe o que isso me diz? Me diz que você impressionou alguém muito importante. André Carvalho não oferece contratos de 50 milhões por amizade. Ele só trabalha com os melhores. Roberto puxou uma pasta, deslizando-a pela mesa. Este é o contrato do projeto que foi aprovado. Assina. Prova para mim que aquela apresentação desastrosa foi uma anomalia. Prova que você é tão boa quanto eu sempre achei que era. Beatriz pegou a pasta com mãos trêmulas. Aquilo era tudo o que ela sempre quis. Reconhecimento, oportunidade, a chance de provar seu valor. Mas tudo manchado pela intervenção de André. Posso pensar sobre isso? Roberto franziu a testa. Pensar sobre quê? Esta é a oportunidade da sua carreira. Eu sei, mas eu preciso de um tempo. Ela saiu do escritório com a pasta debaixo do braço, ignorando os olhares curiosos dos colegas. No elevador, sozinha, ela finalmente deixou as lágrimas caírem. André havia salvado sua carreira. Mas ao fazer isso, ele havia tirado dela a chance de provar que podia se salvar sozinha. Quando chegou em casa naquela noite, havia um envelope debaixo de sua porta. Dentro, uma carta escrita à mão em caligrafia firme e masculina. Beatriz, eu sei que você está furiosa comigo. Você tem todo o direito de estar. Eu ultrapassei limites, tomei decisões que não eram minhas para tomar. Mas eu precisava que você soubesse algo. Quando eu te vi naquele restaurante, com sua mãe, tentando dar uma lição a ela e acabando com uma lição para si mesma, eu vi alguém real. Alguém imperfeito. Alguém humano. E isso foi mais atraente do que qualquer apresentação perfeita poderia ser. Você não precisa ser perfeita, Beatriz. Você não precisa salvar a si mesma sozinha o tempo todo. Às vezes, deixar alguém te ajudar não é fraqueza. É coragem. Eu estarei aqui quando você estiver pronta. Se você estiver pronta. Beatriz leu a carta 5 vezes antes de finalmente pegou o telefone. Desta vez, ela não ligou para André. Ela ligou para Júlia. Eu preciso da sua ajuda. E vai ser arriscado, possivelmente idiota, e definitivamente vai contra tudo o que eu sempre acreditei.
Júlia riu do outro lado da linha. Finalmente, conta tudo. E enquanto Beatriz explicava seu plano, um plano que poderia custar sua carreira, sua reputação, mas que pela primeira vez parecia mais importante do que ambos, ela sentiu algo que não sentia há anos: esperança. O plano de Beatriz era simples em teoria, mas aterrorizante na prática. Ela passaria a terça-feira inteira preparando uma nova apresentação do projeto. Não a versão que havia apresentado na sexta, mas algo completamente diferente. Mais ousado, mais arriscado. Mais ela. E então, na quarta-feira, ela voltaria aos investidores e pediria uma nova chance. Sem a interferência de André, sem favores. Apenas seu trabalho falando por si. Você tem certeza disso? Júlia perguntou pela 10ª vez enquanto se sentavam no apartamento de Beatriz, cercadas por plantas arquitetônicas, maquetes improvisadas e xícaras de café vazias. Se Roberto descobrir que você está indo por cima dele direto aos investidores. Eu sei os riscos. Beatriz não levantou os olhos das plantas, seu lápis dançando sobre o papel com uma precisão nascida de anos de prática. Mas eu preciso fazer isso. Preciso provar para mim mesma que consigo. Isso não tem nada a ver com provar nada para você mesma, Júlia disse suavemente. Tem a ver com André. Você está tentando se provar digna dele. Beatriz parou de desenhar, a mão congelada no ar. Não é isso. Não é? Então, por que você está fazendo isso? Por que não simplesmente aceita a ajuda dele e segue em frente? Porque... Beatriz largou o lápis, esfregando os olhos cansados. Porque se eu aceitar essa ajuda, sempre vou me perguntar se eu merecia, se eu era boa o suficiente. E ele também vai se perguntar. Ele já sabe que você é boa o suficiente, Bia. Por que você acha que ele fez o que fez? Exatamente. Ele fez porque sentiu que precisava. Porque achou que eu não conseguiria sozinha. Júlia balançou a cabeça, um sorriso triste nos lábios. Você é tão teimosa quanto ele. Merecem um ao outro. Na terça-feira à noite, Beatriz tinha uma nova apresentação completa. Era diferente da primeira em quase todos os aspectos. Onde a primeira era segura e convencional, essa era inovadora e arriscada. Ela havia incorporado conceitos de sustentabilidade que aumentariam os custos iniciais, mas reduziriam drasticamente os gastos a longo prazo. Havia redesenhado os espaços comuns para criar mais integração com a comunidade ao redor. Era o tipo de projeto que ou seria um sucesso absoluto ou um fracasso espetacular. Não havia meio termo. Na quarta-feira de manhã, Beatriz vestiu seu melhor terno, prendeu os cabelos e dirigiu até o escritório do principal investidor. Ela não havia marcado reunião. Não havia avisado Roberto. Estava completamente sozinha. A recepcionista a olhou com surpresa quando Beatriz deu seu nome. Senhorita Almeida, não vejo você na agenda do Sr. Pacheco. Eu sei, mas preciso de apenas 15 minutos. Por favor. É sobre o projeto da Zona Sul. A recepcionista hesitou. Então pegou o telefone. Beatriz ficou ali, de pé, seu coração batendo tão forte que ela tinha certeza que todos no escritório podiam ouvi-lo. Senhor Pacheco, há uma Beatriz Almeida aqui. Ela diz que precisa falar sobre o projeto da Zona Sul. Uma pausa. Sim, senhor. Vou avisá-la. A recepcionista desligou, seu rosto profissional não revelando nada. Ele tem 10 minutos antes da próxima reunião. Pode subir. Beatriz agradeceu com um aceno de cabeça e se dirigiu ao elevador, suas pernas tremendo sob o terno impecável. No espelho do elevador, ela se viu. Olhos determinados, queixo erguido, mas havia um brilho de pânico bem no fundo do olhar que ela não conseguia esconder completamente. Maurício Pacheco era um homem nos seus 60 anos, construtor da velha guarda que havia feito fortuna transformando áreas degradadas em complexos residenciais de luxo. Ele estava atrás de sua mesa quando Beatriz entrou, os óculos na ponta do nariz, enquanto revisava documentos. Senhorita Almeida, esta é uma surpresa. Senhor Pacheco, obrigada por me receber. Eu sei que não marquei, mas... Você tem 9 minutos. Fala. Direto ao ponto. Beatriz respirou fundo e abriu seu tablet, projetando as imagens na parede através do sistema de apresentação do escritório. Na sexta-feira, eu apresentei um projeto seguro, um projeto que não arriscaria seu investimento,
mas que também não maximizaria seu potencial. Hoje, eu vim mostrar o que esse projeto poderia realmente ser. E ela começou. Desta vez, não havia nervosismo. Não havia distração. Beatriz falou com a paixão que havia faltado na primeira apresentação, seus olhos brilhando enquanto explicava cada detalhe, cada inovação, cada risco calculado. Ela mostrou como os painéis solares integrados reduziriam os custos operacionais em 40% em 5 anos. Como os jardins verticais não eram apenas estéticos, mas melhorariam a qualidade do ar e reduziriam a temperatura interna, diminuindo gastos com ar-condicionado. Como os espaços comuns abertos à comunidade não apenas cumpririam exigências de responsabilidade social, mas criariam uma relação positiva com os moradores da região, evitando conflitos futuros. Quando terminou, o silêncio na sala era absoluto. Maurício havia tirado os óculos e estava olhando para ela com uma expressão que Beatriz não conseguia decifrar. Quanto tempo você trabalhou nisso? 2 dias. 2 dias. Ele se recostou na cadeira. Um sorriso lento se formando em seus lábios. E por que você não apresentou isso na sexta? Beatriz hesitou. Então decidiu pela verdade. Porque na sexta eu estava tentando impressioná-lo. Hoje eu estou tentando mudar o projeto. Há uma diferença. Maurício riu. Uma gargalhada surpreendentemente jovem para um homem de sua idade. Há mesmo. Senta, senhorita Almeida. Vamos conversar sobre alguns números. 40 minutos depois, Beatriz saiu do escritório com um contrato modificado na bolsa. Maurício não apenas havia aprovado as mudanças. Ele havia aumentado o orçamento em 15% para acomodar as inovações que ela propôs. Quando ela chegou ao estacionamento, suas pernas finalmente cederam. Ela se apoiou no carro, as mãos tremendo enquanto tentava colocar a chave na fechadura. Ela havia conseguido. Sozinha, sem favores, sem interferências. Seu celular tocou. Roberto. Beatriz, você pode me explicar o que está acontecendo? Eu acabei de receber uma ligação de Maurício Pacheco dizendo que você esteve lá e redesenhou o projeto inteiro. Senhor, eu posso explicar? Você foi por cima de mim, direto ao cliente, sem autorização. Eu sei, e se você quiser me demitir, eu entendo completamente. Mas eu precisava fazer isso. Um silêncio longo. Então, surpreendentemente, Roberto riu. Me demitir você? Beatriz, Maurício acabou de assinar um contrato 20% maior do que o original. Você acabou de trazer mais dinheiro para esta empresa do que qualquer outro arquiteto trouxe esse ano. Por que diabos eu te demitiria? Beatriz sentiu as lágrimas começando a se formar. Então, eu ainda tenho emprego. Você tem mais do que emprego. Você tem uma promoção e uma equipe própria para tocar esse projeto. Parabéns, Beatriz. Você finalmente mostrou do que é capaz. Quando desligou, Beatriz se permitiu chorar. Não eram lágrimas de tristeza ou medo, mas de alívio puro. Ela havia feito. Ela havia provado seu valor. Para Roberto, para Maurício, mas mais importante, para si mesma. Ela estava prestes a ligar para Júlia quando viu uma figura familiar apoiada em um carro 3 vagas à frente. André. Ele usava jeans e uma jaqueta casual, tão diferente do homem de terno que ela havia conhecido no restaurante. Seus cabelos estavam ligeiramente despenteados, como se ele tivesse passado as mãos neles repetidamente. E seus olhos estavam fixos nela com uma intensidade que a fez esquecer de respirar. O que você está fazendo aqui? Beatriz conseguiu perguntar quando finalmente encontrou sua voz. Maurício me ligou. Disse que você apareceu sem avisar e fez a apresentação mais impressionante que ele já viu em 40 anos de carreira. E você veio porque... André empurrou-se do carro, fechando a distância entre eles com passos lentos, medidos. Quando parou, estava perto o suficiente para que ela sentisse o calor dele, o cheiro de sua colônia misturado com algo mais essencial. Eu vim porque eu precisava ver você. Porque eu passei os últimos 3 dias me culpando por ter interferido quando não deveria. Porque eu achei que tinha arruinado tudo entre nós antes mesmo de começar. Você quase arruinou, Beatriz admitiu. Mas não porque você quis me ajudar. Porque você não acreditou que eu podia me ajudar sozinha. Eu sei, e eu sinto muito. Eu estava tão acostumado a resolver problemas, a consertar coisas, que esqueci que às vezes as pessoas não precisam ser consertadas.
Elas só precisam de espaço para consertar a si mesmas. Beatriz sentiu algo se soltando em seu peito, uma tensão que ela nem sabia que estava carregando. Eu consegui, André. Sozinha. Eu refiz a apresentação inteira, fui até o investidor e consegui. E sabe qual foi a melhor parte? Não foi o contrato, ou a promoção, ou o reconhecimento. Foi saber que eu sou capaz, que eu não preciso de salvadores. Eu sei que não precisa. André estendeu a mão, seus dedos tocando levemente o rosto dela, limpando uma lágrima que havia escapado. E isso te torna ainda mais incrível. Mas eu quero você aqui mesmo assim, Beatriz sussurrou. Não como salvador, mas como parceiro. Como alguém que está ao meu lado, não na minha frente. Eu posso fazer isso. Quero fazer isso. Desta vez, quando se beijaram, não havia urgência ou desespero. Era lento, suave, uma promessa sendo selada com o toque de lábios. Beatriz sentiu o mundo ao redor desaparecer, toda a sua consciência se estreitando até aquele momento. Aquele homem, aquela sensação de finalmente estar onde deveria estar. Quando se afastaram, André descansou sua testa contra a dela. Vem comigo. Para onde? Você vai ver. Confia em mim? Beatriz pensou na pergunta. Confiança. Ela havia passado tanto tempo construindo muros, protegendo-se, que havia esquecido como era simplesmente confiar em alguém. Sim, eu confio. Eles dirigiram por mais de 1 hora, deixando a cidade para trás e seguindo para o interior. André não disse para onde estavam indo, e Beatriz não perguntou. Ela simplesmente observava a paisagem mudar pela janela, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Finalmente, eles pararam diante de um portão de ferro. André digitou um código e o portão se abriu, revelando uma estrada de terra que subia suavemente pela colina. No topo, havia uma casa, mas não era uma mansão ostentosa como Beatriz esperaria de um empresário bem-sucedido. Era uma construção simples, de madeira e vidro, que parecia crescer organicamente da paisagem ao redor. Esse é o meu refúgio, André explicou enquanto saíam do carro. Quando eu preciso pensar, quando o mundo fica muito barulhento, eu venho para cá. Ele a guiou até a varanda dos fundos, e Beatriz soltou um suspiro involuntário. A vista era espetacular. Quilômetros de floresta se estendendo até o horizonte, um pequeno rio serpenteando no vale abaixo, montanhas azuladas ao longe. É lindo! Eu comprei esse terreno há 5 anos. A casa levou 2 anos para ficar pronta. Cada detalhe foi pensado, planejado. Mas sabe o que percebi quando terminei? Beatriz se virou para olhá-lo. O quê? Que estava vazio. Linda, perfeita, mas vazia. Porque eu tinha construído pensando apenas em mim, em ter um lugar para fugir do mundo. Mas agora, eu percebo que eu não queria fugir. Eu queria ter alguém com quem compartilhar. Ele pegou as mãos dela entre as suas. Eu não estou pedindo nada agora. Não estou apressando nada. Mas eu queria que você visse isso. Que você soubesse que há mais em mim do que ternos caros e reuniões de negócios. Que existe esse lugar. Essa parte de mim que eu raramente mostro para alguém. Beatriz sentiu lágrimas voltando. Mas desta vez não as segurou. Por que eu? Por que você está me mostrando isso? Porque desde aquela noite no restaurante, quando você entrou com sua mãe e aquele plano ridículo, você me mostrou partes de você que você provavelmente não queria mostrar. Sua vulnerabilidade, suas imperfeições, seu amor por sua mãe mesmo quando ela te deixa louca. E isso me fez querer ser honesto também. Querer mostrar quem eu realmente sou, não apenas quem o mundo vê. Eles ficaram ali na varanda enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e roxo. André contou sobre sua infância, sobre crescer em uma família que mal tinha o que comer, sobre trabalhar desde os 14 anos, sobre construir seu império centavo por centavo. E Beatriz contou sobre o pai, sobre como sua morte havia deixado um buraco que ela tentou preencher com sucesso profissional, sobre o medo de se aproximar de alguém e perdê-los como perdeu o pai, sobre Dona Rosa e as cobranças constantes que, ela agora percebia, vinham de um lugar de amor e preocupação. Quando escureceu completamente, André acendeu as luzes da varanda, pequenas luzes de LED embutidas que criavam um brilho suave e acolhedor. Fica para jantar, ele pediu.
Eu não sou um grande chefe, mas faço uma massa decente. Beatriz sorriu. Eu adoraria, mas preciso ligar para minha mãe primeiro. Se ela souber que estou aqui com você, vai ter um ataque. Ou vai planejar o casamento. André sugeriu com um sorriso. Ou isso. Beatriz se afastou para fazer a ligação, e como previsto, Dona Rosa ficou quase histérica de alegria. Você está com ele? Ah, minha filha, eu sabia que vocês eram perfeitos um para o outro. Mãe, calma, é só um jantar. Não é só um jantar, é o começo de algo lindo. Ah, eu preciso ligar para a Dona Cecília, ela vai ficar tão... Mãe, não liga para ninguém ainda, por favor. A gente está só conhecendo um ao outro melhor. Está bem, mas me promete uma coisa, Beatriz. Me promete que você vai dar uma chance de verdade para isso, que você não vai deixar o medo te impedir de ser feliz. Beatriz olhou através das portas de vidro para dentro da casa, onde podia ver André na cozinha, concentrado em preparar o jantar. Ele havia tirado a jaqueta, as mangas da camisa enroladas, e havia algo tão doméstico, tão real naquela imagem, que fez o coração dela apertar. Eu prometo, mãe. O jantar foi simples, mas perfeito. Massa ao alho e óleo, salada fresca, vinho tinto. Eles comeram na varanda, cercados pelos sons noturnos da floresta, conversando sobre tudo e nada. Quando Beatriz finalmente olhou o relógio, já passava da meia-noite. Eu deveria ir. Ou você poderia ficar, André sugeriu suavemente. Há quartos de sobra. Você pode escolher qualquer um deles. Havia algo na forma como ele disse, sem pressão, sem expectativa, que fez Beatriz concordar. Ela escolheu um quarto com vista para as montanhas, as janelas grandes deixando entrar a luz da lua. André trouxe-lhe uma camisa limpa para dormir e uma toalha. Desejou-lhe boa noite com um beijo suave na testa. Mas Beatriz não conseguiu dormir. Ela ficou deitada na cama desconhecida, olhando para o teto, pensando sobre como sua vida havia mudado completamente em apenas 2 semanas. E então, sem pensar muito, ela se levantou e caminhou até o quarto de André. Ele estava acordado, sentado na cama com um livro nas mãos. Quando a viu na porta, colocou o livro de lado. Não consegue dormir? Não quero dormir sozinha. André não disse nada. Apenas levantou o cobertor em um convite silencioso. Beatriz atravessou o quarto, seu coração batendo forte, e deslizou para a cama ao lado dele. Não havia nada de sexual no gesto. Era sobre proximidade, sobre não querer estar sozinha, sobre finalmente permitir-se ser vulnerável com alguém. Ele a puxou para seus braços e ela descansou a cabeça em seu peito, ouvindo o ritmo constante de seu coração. Era reconfortante, sólido, real. Obrigada. Ela sussurrou no escuro. Por quê? Por não fazer disso algo que não é. Por entender. Seus dedos brincavam distraidamente com os cabelos dela. O toque gentil e reconfortante. Eu passei tanto tempo acumulando coisas, dinheiro, propriedades, empresas. Achei que quanto mais eu tivesse, mais completo eu me sentiria. Mas só me senti mais vazio. Até você. Beatriz se apoiou no cotovelo para olhá-lo. A luz da lua entrava pela janela, iluminando parcialmente seu rosto, deixando sombras interessantes em seus contornos. Você me assusta, sabe? Por quê? Porque você me faz querer coisas que eu jurei que nunca quis. Estabilidade, parceria, alguém para dividir não apenas os bons momentos, mas também os ruins. E isso é aterrorizante para alguém que passou os últimos anos construindo uma vida completamente independente. André tocou seu rosto, o polegar traçando a linha de sua mandíbula. Independência não significa solidão, Beatriz. Você pode ser forte e ainda ter alguém ao seu lado. Uma coisa não cancela a outra. Minha mãe diria que você é sábio demais para seu próprio bem. Ele riu, o som reverberando em seu peito. Sua mãe é especial. A forma como ela se preocupa com você, mesmo quando te deixa louca, é amor puro. Minha mãe era assim também. Beatriz notou o tempo verbal. Era? Um silêncio pesado caiu entre eles. André olhou para o teto e, mesmo no escuro, Beatriz podia ver a dor cruzando seu rosto. Ela morreu há 3 anos. Câncer. Quando eu finalmente tinha dinheiro suficiente para dar a ela tudo o que ela merecia, já era tarde demais. André,
Eu sinto muito. Ela sempre me dizia para não deixar o trabalho consumir minha vida, para encontrar alguém, construir uma família. Mas eu estava tão obcecado em provar que eu não era mais aquele garoto pobre, que eu podia ser alguém. Eu esqueci de viver. Beatriz beijou seu peito suavemente, um gesto de conforto. É por isso que você foi tão gentil com minha mãe. Você viu nela a sua, em parte. Mas também porque Dona Rosa tem algo que poucas pessoas têm. Ela não se importa com dinheiro ou status. Ela se importa com o coração das pessoas. E quando ela olhou para mim naquela noite, eu senti que ela via quem eu realmente era, não o que eu construí. Eles ficaram em silêncio por um longo momento, apenas sentindo a presença um do outro. Beatriz sentia-se segura ali, aninhada nos braços dele, de uma forma que nunca havia se sentido com ninguém. Fica aqui amanhã, André disse suavemente. Não precisa ser nada sério. Só fica. Podemos acordar tarde, fazer café da manhã, caminhar pela floresta, sem pressão, sem expectativas. Eu tenho que trabalhar. É quinta-feira. Liga e diz que está doente. Uma vez não vai matar. Beatriz riu. Você é uma má influência. Ou talvez uma boa, depende da perspectiva. E pela primeira vez em anos, Beatriz decidiu fazer algo completamente impulsivo. Algo que não estava planejado, não estava em sua agenda, não fazia parte de sua estratégia de carreira cuidadosamente elaborada. Está bem, eu fico. Ela sentiu André sorrir contra seu cabelo. Bom, eles adormeceram assim, entrelaçados, dois espíritos feridos encontrando conforto na presença um do outro. Quando Beatriz acordou, o sol já estava alto. Ela podia ouvir pássaros cantando lá fora e sentir o cheiro de café fresco vindo da cozinha. Por um momento ela ficou desorientada, não reconhecendo onde estava. Então as memórias da noite anterior voltaram e ela sentiu um calor se espalhar por seu peito. Ela se levantou, vestiu a camisa que André havia emprestado na noite anterior, que era grande demais e ia até suas coxas, e seguiu o cheiro de café. André estava na cozinha, novamente com as mangas enroladas, preparando ovos mexidos. Quando a viu entrar, seu rosto se iluminou. Bom dia. Café, por favor. Ele serviu uma xícara, deslizando-a pela bancada. Beatriz tomou um gole, saboreando o líquido quente e amargo. Você ligou para o trabalho? Ainda não. Estava esperando você acordar para que pudesse me dar coragem. Você, a mulher que foi direto ao investidor sem autorização, precisa de coragem para ligar e dizer que está doente? São coisas diferentes. Uma era profissional, isso é, pessoal. André se aproximou, suas mãos pousando na bancada de cada lado dela, efetivamente aprendendo. E o pessoal te assusta mais do que o profissional? Sempre assustou. Ele se inclinou, beijando-a suavemente. Liga, eu prometo que vale a pena. Beatriz pegou o celular com mãos trêmulas e discou o número do escritório. Quando a secretária a atendeu, ela conseguiu manter a voz firme. Oi, Paula. É a Beatriz. Estou me sentindo mal hoje. Acho que peguei algo. Não vou conseguir ir. Tudo bem, Beatriz. Cuide-se. Aviso o Roberto. Quando desligou, Beatriz sentiu uma mistura de culpa e exaltação. Pronto. Oficialmente uma delinquente. André riu, voltando aos ovos antes que queimassem. Bem-vinda ao lado escuro. O café da manhã foi descontraído e cheio de risos. André contou histórias de seus primeiros dias como empresário, quando ele não tinha nem escritório próprio e fazia reuniões em cafeterias. Beatriz compartilhou memórias de sua época na universidade, das noites em claro estudando, dos professores excêntricos. Depois de comerem, André sugeriu uma caminhada pela propriedade. Eles seguiram uma trilha que serpenteava pela floresta, o ar fresco e perfumado com cheiro de terra úmida e vegetação. Quantas vezes você vem aqui? Beatriz perguntou, observando como André se movia confortavelmente pelo terreno irregular. 1 ou 2 vezes por mês, às vezes mais, quando preciso pensar em alguma decisão importante. A cidade é barulhenta demais para pensamentos realmente profundos. E você pensou muito nos últimos dias? Ele parou de andar, virando-se para encará-la. Pensei em você, em nós, no que isso poderia ser se a gente deixasse. E chegou a alguma conclusão? Cheguei. Que eu quero tentar. De verdade. Não um encontro falso.
não um acordo para fazer nossas famílias pararem de nos incomodar. Algo real. Beatriz sentiu seu coração acelerar. André, eu acabei de sair de anos focada apenas na carreira. Eu não sei se sei como ter um relacionamento de verdade. Eu também não. Mas podemos descobrir juntos. Havia algo tão sincero em seus olhos que Beatriz sentiu suas defesas finalmente desmoronando completamente. Eu tenho medo de te decepcionar, de não ser o que você espera. E eu tenho medo de sufocar você, de tentar controlar as coisas como faço nos negócios. Mas talvez o segredo seja admitir esses medos ao invés de fingir que eles não existem. Eles continuaram caminhando, eventualmente chegando a uma pequena clareira onde havia uma mesa rústica de madeira e bancos. Eu venho aqui para almoçar às vezes, André explicou. Tem algo especial em comer cercado pela natureza, sem telefones, sem interrupções. É perfeito. Eles se sentaram lado a lado no banco, olhando para a floresta ao redor. Um esquilo apareceu curioso, observando-os de uma árvore próxima antes de desaparecer novamente. Posso te perguntar algo? Beatriz disse depois de um momento. Qualquer coisa. Por que você nunca se casou? Um homem como você, bem-sucedido, bonito, inteligente, deve ter tido propostas. André ficou quieto por um momento considerando a pergunta. Tive. Mas sempre senti que as pessoas estavam interessadas no André empresário, não no André pessoa. Elas gostavam do que eu podia dar a elas. Status, segurança financeira, um estilo de vida confortável. Mas ninguém nunca pareceu interessado em conhecer quem eu era quando tirava o terno. E você acha que eu sou diferente? Eu sei que é. Porque você me irritou naquela primeira noite. Você não ficou impressionada com o restaurante caro ou com meus modos educados. Você estava lá cumprindo um plano ridículo para ensinar sua mãe uma lição. Você era real, imperfeita, humana. E isso foi mais atraente do que qualquer mulher perfeitamente arrumada que já tentou me impressionar. Beatriz riu. Então você gosta de mim porque eu sou uma bagunça? Eu gosto de você porque você não tem medo de ser uma bagunça. Há uma diferença. Eles voltaram para a casa no meio da tarde. André acendeu a lareira. Mesmo sendo primavera, as tardes na montanha podiam ser frescas. E eles se acomodaram no sofá com xícaras de chocolate quente. Sabe o que é engraçado? Beatriz disse, observando as chamas dançarem. Eu passei tanto tempo construindo essa vida perfeita, apartamento próprio, carreira sólida, independência total. E agora, sentada aqui com você, percebo que estava construindo uma prisão. Uma prisão bonita, confortável, mas ainda assim uma prisão. E agora? Agora eu quero derrubar alguns muros. Não todos. Ainda preciso ser eu mesma. Mas alguns. O suficientes para deixar alguém entrar. André beijou sua têmpora. Não precisa derrubar nada. Só abrir uma porta de vez em quando. O celular de Beatriz tocou, quebrando o momento. Era Dona Rosa. Ela atendeu, preparando-se mentalmente para a enxurrada de perguntas. Oi, mãe. Beatriz, onde você está? Passei no seu escritório para te levar o almoço e disseram que você estava doente. Estou melhor agora. Só precisava de um dia de descanso. Você está com o André? Beatriz olhou para André, que estava claramente tentando não rir. Estou. Um grito de alegria do outro lado da linha quase a ensurdeceu. Eu sabia. Ah, minha filha, estou tão feliz. Mãe, calma, a gente está só, passando um tempo juntos. Vocês estão namorando? Beatriz olhou para André, que agora estava definitivamente sorrindo. Ele acenou com a cabeça. Acho que sim, mãe. Outra gritinho. Beatriz podia imaginar Dona Rosa dançando pela sala. Traz ele para jantar. Amanhã eu vou fazer aquele frango assado que seu pai adorava. Mãe, sem desculpas. Amanhã, 7 horas. Vocês dois. Ela desligou antes que Beatriz pudesse protestar. Beatriz olhou para o telefone com expressão consternada. Fomos convocados para jantar amanhã. Eu ouvi. Não me importo, na verdade. Adoro a companhia de sua mãe. Você diz isso agora. Espera até ela começar a fazer perguntas sobre quando vamos nos casar e quantos netos ela vai ter. André a puxou para mais perto. E se eu não me importar com essas perguntas? Beatriz sentiu seu coração pular. André, muito cedo? Completamente maluco. Mas, também não me importo tanto quanto deveria.
Eles se beijaram novamente. E desta vez, havia uma promessa no beijo. Uma promessa de futuro, de possibilidades, de algo construído não sobre perfeição, mas sobre honestidade e vulnerabilidade. Quando finalmente voltaram para a cidade naquela noite, Beatriz se sentiu diferente, mais leve, como se tivesse deixado um peso que carregava há anos naquelas montanhas. Obrigada, ela disse quando André parou em frente ao seu prédio. Por quê? Por me mostrar que está tudo bem em não ter todas as respostas, em deixar as coisas acontecerem naturalmente. Volta quando quiser. A casa é tão sua quanto minha agora. Beatriz beijou-o uma última vez antes de sair do carro, suas pernas ainda um pouco bambas. Quando entrou em seu apartamento, tudo parecia exatamente igual, mas ela sabia que algo fundamental havia mudado. Ela havia mudado. E pela primeira vez, isso não a assustava. A sexta-feira amanheceu com um nó no estômago de Beatriz. O jantar na casa de Dona Rosa seria às 7, e ela estava inesperadamente nervosa. Não era sobre apresentar André à mãe, isso já havia acontecido. Era sobre o que aquele jantar significava. Oficializar. Tornar real diante da pessoa cuja opinião mais importava. Ela estava no escritório tentando se concentrar nas revisões finais do projeto quando Júlia apareceu, jogando-se na cadeira em frente à sua mesa com um sorriso conspirador. Então, como foi o retiro romântico na montanha? Beatriz não conseguiu evitar o sorriso. Foi perfeito. Você está apaixonada. Estou aterrorizada. É a mesma coisa. Júlia se inclinou para a frente, os olhos brilhando. Bia, você merece isso. Depois de tudo que passou, depois de tudo que construiu sozinha, você merece ter alguém ao seu lado. E se eu estragar tudo? E se eu não souber como fazer isso funcionar? Então, você aprende. Assim como aprendeu a desenhar prédios incríveis, assim como aprendeu a comandar apresentações importantes. Ninguém nasce sabendo amar alguém, Bia. A gente descobre no caminho. O telefone de Beatriz tocou. Número desconhecido. Alô? Beatriz Almeida? Uma voz feminina, jovem, com um tom que imediatamente a colocou em alerta. Sim, quem fala? Meu nome é Mariana. Mariana Cardoso. Eu namorei André por 3 anos. Terminamos há 6 meses. O mundo de Beatriz parou. Ela olhou para Júlia, que imediatamente percebeu que algo estava errado. O que você quer? Eu sei que vocês estão se vendo. André postou uma foto de vocês ontem nas redes sociais dele. Eu achei que você deveria saber de algumas coisas antes de se envolver mais fundo com ele. Olha, eu não sei o que você quer, mas... Ele te contou sobre a proposta? A proposta de trabalho de 50 milhões? Beatriz sentiu o sangue gelar. Como você sabe disso? Porque ele já fez isso antes, comigo. Ofereceu-me contratar na empresa dele, disse que queria me ajudar com minha carreira. E quando eu aceitei, ele começou a controlar tudo. Onde eu trabalhava, com quem eu falava, que projetos eu pegava. Ele não sabe ter relacionamentos, Beatriz. Ele só sabe comprar pessoas. A ligação terminou, e Beatriz ficou olhando para o telefone como se ele fosse explodir. O que foi isso? Júlia perguntou, preocupação evidente em sua voz. A ex de André, ela disse que ele é controlador, que ele usa o dinheiro para manipular as pessoas. E você acredita nela? Eu não sei. Ele ofereceu aquela proposta de trabalho, Júlia. 50 milhões. E ele interferiu com os investidores sem me perguntar. E se ela estiver certa? E se eu estiver caindo na mesma armadilha? Júlia segurou as mãos de Beatriz firmemente. Você vai no jantar hoje à noite. Você olha nos olhos dele e pergunta. Diretamente. E aí você decide. Mas quando Beatriz chegou em casa para se arrumar, havia um envelope na porta. Dentro, documentos, contratos. Toda a proposta de trabalho que André havia mencionado a Roberto, detalhada em papel timbrado oficial. E uma nota. Você merece saber tudo antes de tomar qualquer decisão. Não quero segredos entre nós. Beatriz leu os contratos com mãos trêmulas. Eram reais. 50 milhões para um projeto de 5 anos. Seu nome como arquiteta principal. Autonomia criativa total. Era tudo o que ela sempre sonhou. E estava ali, na palma de suas mãos, oferecido pelo homem por quem estava se apaixonando. Será que Mariana estava certa? Seria essa a forma de André controlar as pessoas?
Às 6h30, André tocou a campainha. Ele usava calças sociais e uma camisa azul claro que realçava seus olhos. Nas mãos, um buquê de flores para Dona Rosa e uma garrafa de vinho. Quando Beatriz abriu a porta, ele imediatamente percebeu que algo estava errado. O que aconteceu? Sua ex-namorada me ligou hoje. A expressão de André se fechou. Mariana. Ela disse que você é controlador, que usa seu dinheiro para manipular as pessoas, que você fez com ela exatamente o que está fazendo comigo. André entrou no apartamento, fechando a porta atrás de si. Ele colocou as flores e o vinho cuidadosamente sobre a mesa, antes de se virar para encará-la. O que mais ela disse? Que você ofereceu um trabalho a ela, que depois começou a controlar cada aspecto da vida dela. E você acredita nela? Eu não sei no que acreditar. Você me ofereceu 50 milhões, André. Você interferiu nos meus projetos. Como eu sei que isso não é exatamente o que ela descreveu? André passou as mãos pelos cabelos, a frustração evidente em cada linha de seu corpo. Mariana e eu terminamos porque ela queria que eu largasse tudo e me mudasse para Paris com ela. Quando eu disse que não podia abandonar minha empresa, ela me acusou de amar mais o trabalho do que a ela. E sim, eu ofereci um emprego a ela na minha empresa. Sabe por quê? Porque ela estava desempregada e desesperada. Porque eu queria ajudar. Mas ela interpretou isso como se eu quisesse mantê-la presa a mim. Ele deu um passo à frente, seus olhos buscando os dela. Quanto à proposta para você, eu a fiz antes de qualquer coisa acontecer entre nós. Roberto me contou sobre seus projetos, mostrou seu portfólio. Eu fiquei impressionado. A proposta era profissional, Beatriz. Continua sendo. Se você aceitar, vai ser porque você quer, não porque você se sente obrigada. Como eu posso ter certeza? Você não pode. Assim como eu não posso ter certeza de que você não vai acordar um dia e decidir que sua carreira é mais importante do que isso aqui entre nós. Assim como eu não posso ter certeza de que você não vai me deixar como Mariana fez. Relacionamentos exigem risco, Beatriz. Exigem fé. Beatriz sentiu lágrimas queimando em seus olhos. Eu tenho tanto medo de estar cometendo um erro. Eu também. Mas eu prefiro cometer o erro de confiar em você do que o erro de te perder por covardia. Eles ficaram ali, o silêncio pesado entre eles, até que Beatriz finalmente deu o passo que os separava. Vamos chegar atrasados no jantar. O sorriso de André foi como o sol atravessando nuvens de tempestade. Sua mãe vai nos matar. Ela vai. Quando chegaram à casa de Dona Rosa, já passava das 7h30. A mãe de Beatriz abriu a porta com uma expressão de falsa irritação que não escondia a alegria em seus olhos. Atrasados, no primeiro jantar oficial. Desculpa, mãe, tivemos que resolver algumas coisas. Dona Rosa olhou de Beatriz para André, sua intuição materna claramente captando a tensão residual entre eles. Mas ela não disse nada, apenas os puxou para dentro. O frango está ficando seco. Vamos, vamos. A mesa estava posta com a louça boa, aquela que só saía em ocasiões especiais. Velas acesas, guardanapos de tecido dobrados com capricho. Beatriz reconheceu o esforço, o amor em cada detalhe. Durante o jantar, Dona Rosa comandou a conversa com maestria, fazendo perguntas sobre a empresa de André, seus projetos, seus sonhos. E André respondeu com a mesma atenção genuína que havia demonstrado no primeiro encontro, fazendo a mãe de Beatriz rir com histórias de suas tentativas desastrosas de aprender a cozinhar quando era jovem. Mas foi na sobremesa que tudo mudou. Beatriz me contou que você perdeu sua mãe. Dona Rosa disse suavemente, servindo o pudim que havia feito. Sinto muito. André ficou quieto por um momento, os olhos fixos no prato à sua frente. Obrigado. Ela teria gostado de você. Vocês são parecidas, sabe? A forma como se importam com as pessoas. Como veem através das máscaras que a gente usa. Ela ficaria orgulhosa do homem que você se tornou. Eu não tenho tanta certeza. Eu me dediquei tanto ao trabalho, construí tanto, mas esqueci de construir o que realmente importa. Conexões, família, amor. Ele olhou para Beatriz. Até agora. Dona Rosa limpou uma lágrima discreta. Você sabe por que eu insisto tanto com a Beatriz sobre relacionamentos? Não é porque eu acho que ela precisa de um homem para ser completa. É porque eu vi meu marido partir sem aviso. Um dia ele estava aqui,
rindo na mesa do jantar, planejando nossa viagem de aniversário. No dia seguinte, ele se foi. E eu percebi que a gente perde tanto tempo com coisas que não importam. Trabalho, dinheiro, orgulho. E esquecemos de dizer às pessoas que amamos o quanto elas significam para nós. Ela segurou a mão de Beatriz. Eu só quero que você seja feliz, minha filha. E pela primeira vez em anos eu vejo essa felicidade nos seus olhos. Por favor, não deixe o medo te impedir de viver. Beatriz não conseguiu segurar as lágrimas. E se der errado, mãe? E se eu me machucar? Então você vai se levantar, vai cicatrizar e vai tentar de novo. Mas pelo menos você terá vivido. Pelo menos você terá amado. Isso é mais do que muitas pessoas conseguem em uma vida inteira. André pegou a mão livre de Beatriz sob a mesa, entrelaçando seus dedos. Eu não posso prometer que vai ser perfeito, ele disse, sua voz rouca de emoção. Eu provavelmente vou cometer erros. Vou querer resolver seus problemas quando deveria apenas ouvir. Vou oferecer ajuda quando você não pediu. Mas eu prometo que vou tentar, que vou aprender, que nunca vou usar o que tenho para te controlar ou te prender. E eu prometo tentar não fugir toda vez que ficar com medo. Beatriz respondeu. Tentar não colocar muros quando as coisas ficarem difíceis. Deixar você entrar, mesmo quando cada instinto me disser para me proteger. Dona Rosa sorriu através das lágrimas. Então está decidido. Vocês vão tentar. Juntos. O resto da noite passou em uma atmosfera mais leve. Dona Rosa insistiu em mostrar álbuns de fotos da infância de Beatriz, constrangendo a filha com histórias de fraldas e primeiras palavras. André riu genuinamente, fazendo perguntas, guardando cada detalhe como se fosse precioso. Quando finalmente se despediram, já passava da meia-noite. Na porta, Dona Rosa abraçou André com força. Cuida da minha menina, com a minha vida. E você? Ela se virou para Beatriz. Cuida dele também. O amor é uma via de mão dupla. No carro, a caminho do apartamento de Beatriz, eles dirigiram em silêncio confortável. Quando André estacionou, nenhum dos dois se moveu imediatamente para sair. Obrigada, Beatriz disse finalmente. Por quê? Por ser paciente comigo. Por entender quando eu entro em pânico. Por não desistir. Beatriz, eu esperaria uma vida inteira se precisasse. Ela se inclinou e o beijou, despejando naquele beijo tudo o que não conseguia expressar em palavras. Gratidão, medo, esperança, amor. Quando se separaram, André descansou a testa contra a dela. Sobre a proposta de trabalho, eu vou pensar. Sem pressão, sem medo. Vou analisar profissionalmente e decidir se é o melhor para minha carreira. Não por você, mas por mim. É tudo o que eu peço. Beatriz estava prestes a sair do carro quando seu celular tocou. Número desconhecido novamente. Quando atendeu, a voz do outro lado a fez congelar. Senhorita Almeida, é do Hospital São Lucas. Sua mãe deu entrada na emergência há 15 minutos. Você precisa vir imediatamente. O trajeto até o Hospital São Lucas foi um borrão de semáforos vermelhos e ruas vazias. André dirigia com uma mão no volante, a outra segurando firmemente a de Beatriz, que tremia incontrolavelmente. Ela tentou ligar para o hospital 3 vezes, mas ninguém conseguia dar informações por telefone. Ela estava bem, Beatriz repetia como um mantra. Ela estava rindo, comendo, contando histórias. Como isso pode ter acontecido tão rápido? Não pensa no pior ainda, André disse, mas sua voz também estava tensa de preocupação. Quando chegaram à emergência, Beatriz saiu correndo antes mesmo do carro parar completamente. A recepcionista a direcionou para o 3º andar, unidade de cardiologia. As pernas de Beatriz quase falharam. Cardiologia. Um médico jovem, com olheiras profundas e jaleco amassado, estava esperando na sala de espera. Senhorita Almeida? Minha mãe, Dona Rosa. Como ela está? Ela sofreu um episódio cardíaco, arritmia severa. Os vizinhos ouviram um barulho, encontraram ela caída na sala e chamaram a ambulância. Mas ela vai ficar bem? Ela está estável agora. Sedada. Mas precisa de cirurgia e logo. Há um bloqueio arterial que não detectamos antes porque ela nunca mencionou os sintomas. Que sintomas? O médico consultou suas anotações. Falta de ar, cansaço excessivo, dores no peito. Segundo os vizinhos,
Ela vinha reclamando há semanas, mas se recusava a ir ao médico. Beatriz sentiu a culpa se abater sobre ela como uma onda. Semanas. Sua mãe estava doente há semanas e ela estava tão absorta em sua própria vida, em André, em projetos, que não percebeu. Eu quero vê-la. Ela não está consciente, mas você pode entrar por alguns minutos. A imagem de Dona Rosa naquela cama de hospital ficaria gravada na memória de Beatriz para sempre. Sua mãe, sempre tão vibrante e cheia de vida, parecia pequena e frágil sob os lençóis brancos. Tubos, monitores, o bip constante da máquina marcando cada batimento cardíaco. Beatriz segurou a mão de sua mãe, tão fria, tão diferente do aperto caloroso que ela conhecia. Desculpa, mãe. Desculpa por não ter percebido. Por estar tão distraída com minha própria vida que não vi que você estava sofrendo. André estava na porta, respeitando o momento, mas presente. Sempre presente. As horas se arrastaram. O médico explicou que a cirurgia seria na manhã seguinte. Primeira coisa. Era procedimento de risco, mas necessário. Sem ela, Dona Rosa tinha semanas, talvez dias. Beatriz passou a noite na cadeira desconfortável ao lado da cama, recusando-se a sair mesmo quando as enfermeiras sugeriram que ela descansasse. André trouxe café, cobertores. Ficou sentado no chão ao lado dela quando não havia mais cadeiras. No silêncio da madrugada, com apenas o som dos monitores preenchendo o quarto, Beatriz finalmente falou. Eu passei tanto tempo correndo, construindo, conquistando, provando. E para quê? Para acabar aqui percebendo que eu poderia perder a pessoa mais importante da minha vida porque estava ocupada demais para simplesmente prestar atenção? Você não sabia. Eu deveria saber. Ela é minha mãe. Eu deveria ter notado. André se levantou, ajoelhando-se ao lado da cadeira dela. Beatriz, olha para mim. Quando ela finalmente o fez, seus olhos estavam vermelhos de lágrimas não derramadas. Sua mãe não te culpa. Ela nunca te culparia. Ela ficou doente porque escondeu os sintomas, porque não quis te preocupar, porque ela te ama tanto que preferiu sofrer em silêncio do que tirar um segundo da sua felicidade. Como você sabe? Porque é exatamente o que minha mãe fez. Ela escondeu o câncer de mim por 6 meses. Quando finalmente contou, já era estágio 4. Ela disse que não queria me distrair dos negócios, que eu estava tão perto de fechar um acordo importante. E eu perdi 6 meses que poderia ter passado com ela. Beatriz segurou o rosto dele entre as mãos. Nós dois carregamos tanta culpa. Então talvez seja a hora de aprender a perdoar a nós mesmos. E de prometer que não vamos desperdiçar mais tempo. A cirurgia foi marcada para as 7 da manhã. Às 6h30, Dona Rosa despertou brevemente. Seus olhos se abriram, turvos de medicação, até encontrarem Beatriz. Minha filha, estou aqui, mãe. Estou bem aqui. Você está feliz? Mãe, não fala. Economiza sua energia para a cirurgia. Responde. Você está feliz? Beatriz olhou para André, que estava encostado na parede, dando-lhes espaço. Olhou para as mãos entrelaçadas dela e da mãe. Pensou nos últimos dias, nas últimas semanas, em tudo que havia mudado. Estou, mãe. Pela primeira vez em muito tempo, estou realmente feliz. Um sorriso fraco cruzou os lábios de Dona Rosa. Então valeu a pena. Tudo valeu a pena. O quê? Eu sabia dos sintomas há um tempo, mas eu precisava ter certeza que você ficaria bem, que você teria alguém. Agora eu sei que tem. Mãe, não. Você não pode. Você vai ficar bem. Você vai ficar bem porque eu preciso de você. Você é forte, minha Beatriz. Mais forte do que imagina. E agora você tem alguém para ser forte por você também. Seus olhos encontraram os de André. Cuida dela. Promete. Prometo. Os médicos entraram, anunciando que era a hora. Beatriz beijou a testa de sua mãe, sussurrando palavras de amor e encorajamento enquanto a maca era levada para o centro cirúrgico. E então começou a espera. Júlia chegou 1 hora depois, trazendo roupas limpas e comida que Beatriz não conseguiu comer. Roberto enviou mensagem dizendo que ela poderia tirar quantos dias precisasse. Vizinhos de Dona Rosa ligaram, oferecendo orações e apoio. Mas foi André quem permaneceu, inabalável, sólido, presente. 7 horas. A cirurgia durou 7 horas intermináveis. Quando o cirurgião finalmente saiu, ainda com a roupa cirúrgica, seu rosto não revelava nada.
Beatriz se levantou tão rápido que ficou tonta, André segurando-a firmemente. A cirurgia foi bem sucedida. Conseguimos desobstruir as artérias e corrigir a arritmia. Os próximos dias serão críticos, mas se não houver complicações, ela tem boas chances de recuperação completa. Beatriz desmoronou nos braços de André, soluçando de alívio. Todas as emoções represadas das últimas 24 horas finalmente encontraram saída. Ela vai ficar bem. Ela repetia entre soluços. Ela vai ficar bem. 2 semanas se passaram. Dona Rosa foi transferida da UTI para um quarto regular, depois para casa com acompanhamento médico. Beatriz tirou licença do trabalho para cuidar dela, e André reorganizou sua agenda para estar presente sempre que possível. Foi durante uma dessas tardes, enquanto Dona Rosa dormia e Beatriz organizava os medicamentos, que André finalmente trouxe à tona o assunto que ambos vinham evitando. A proposta de trabalho expira na semana que vem. Beatriz parou o que estava fazendo. Eu sei. E? Eu vou recusar. André piscou surpreso. Por quê? Porque eu percebi algo durante essas últimas semanas. Eu passei tanto tempo perseguindo o próximo projeto, a próxima conquista, que esqueci de perguntar o que eu realmente quero. E o que eu quero não é trabalhar para você, André. É trabalhar com você. Como parceira, não como funcionária. Ela se virou para encará-lo completamente. Então eu tenho uma contraproposta. Vamos abrir uma empresa juntos. 50-50. Eu cuido da parte arquitetônica. Você cuida da parte empresarial. Projetos sustentáveis que fazem diferença real nas comunidades. Algo que importa. André ficou em silêncio por tanto tempo que Beatriz começou a ficar nervosa. Você está maluca, ele disse finalmente. Provavelmente. É arriscado. Você está abrindo mão de segurança, de um contrato garantido. Eu sei. E se der errado? E se acabarmos arruinando nosso relacionamento e perdendo dinheiro? Então pelo menos vamos falhar tentando algo que acreditamos, juntos. André a puxou para seus braços, beijando-a profundamente. Quando você quer começar? Ontem. 1 mês depois, Dona Rosa estava forte o suficiente para fazer pequenas caminhadas. Beatriz e André assinaram os papéis de abertura da nova empresa. Almeida em Carvalho Arquitetura Sustentável. Júlia foi contratada como diretora de comunicação. Roberto, ao invés de ficar ofendido, ofereceu-se como mentor. O primeiro projeto foi a reforma do centro comunitário do bairro de Dona Rosa. Um trabalho pequeno, com orçamento limitado, mas que significava tudo. No dia da inauguração, com a comunidade reunida, música tocando e crianças correndo pelos novos espaços verdes que Beatriz havia projetado, Dona Rosa puxou a filha para um abraço. Seu pai estaria tão orgulhoso. Você acha? Eu sei, assim como eu estou. Obrigada, mãe, por tudo. Por me ensinar que trabalho é importante, mas pessoas importam mais. Por não desistir de mim quando eu estava tão fechada. Por sobreviver quando eu achei que te perderia. E obrigada a você por me dar um motivo para lutar. Por me mostrar que amor não é sufocar, é apoiar. E por trazer aquele rapaz maravilhoso para nossas vidas. Beatriz olhou para onde André estava, cercado por crianças que queriam que ele as erguesse para alcançar os galhos das árvores recém-plantadas. Ele ria, genuinamente feliz, tão diferente do empresário sério que ela conheceu naquele restaurante meses atrás. Como se sentisse seu olhar, ele se virou, seus olhos encontrando os dela através do pátio lotado. E naquele sorriso, Beatriz viu tudo que eles haviam construído. Não apenas uma empresa, não apenas um relacionamento, mas uma vida. Imperfeita, assustadora às vezes, mas real. Você vai se casar com ele? Dona Rosa perguntou, sua voz carregada de esperança mal disfarçada. Mãe! O quê? Posso perguntar? Beatriz riu, beijando a bochecha da mãe. Quando acontecer, você será a primeira a saber, prometo. E netos? Quando eu posso esperar netos? Mãe, uma coisa de cada vez. Mas Beatriz estava sorrindo. E quando André atravessou o pátio, pegando sua mão e entrelaçando seus dedos, ela sentiu algo que não sentia há anos. Paz. Não a paz de ter todas as respostas ou de ter tudo planejado perfeitamente, mas a paz de saber que, acontecesse o que acontecesse, ela não estaria sozinha. Que havia construído não apenas uma carreira de sucesso,
mas conexões verdadeiras. Que havia aprendido que permitir-se ser vulnerável não era fraqueza. Era a coisa mais corajosa que alguém podia fazer. No que você está pensando? André sussurrou em seu ouvido. Que sou grata. Por quê? Por você ter sido gentil com minha mãe naquela primeira noite. Por não ter fugido quando eu tentei te afastar. Por me mostrar que está tudo bem em não ter todas as respostas. E eu sou grato por você ter sido louca o suficiente para levar sua mãe no nosso primeiro encontro. Porque se não tivesse feito isso, eu teria conhecido apenas a arquiteta bem-sucedida. Não teria conhecido você. A verdadeira você. Dona Rosa apareceu ao lado deles, os olhos brilhando de emoção. Parem de conversar e venham comer. Tem bolo. E enquanto caminhavam juntos em direção à mesa de doces, Beatriz percebeu que essa era a verdadeira lição. Não se tratava de conquistar o mundo ou de provar seu valor. Tratava-se de encontrar pessoas que te amam por quem você é, não pelo que você conquista. Tratava-se de construir algo maior do que você mesma. Tratava-se de ter coragem de amar, mesmo sabendo que amor significa risco. Semanas atrás, quando planejou levar sua mãe àquele encontro às cegas, Beatriz achava que estava dando uma lição em Dona Rosa. No final, foi ela quem aprendeu. Aprendeu que o amor de uma mãe é incondicional e eterno, que permitir-se ser vulnerável é a maior demonstração de força, que sucesso sem conexão humana é vazio. E que às vezes, os melhores planos são aqueles que dão completamente errado e te levam exatamente para onde você precisa estar. Ela olhou para André, que agora conversava animadamente com os moradores sobre o próximo projeto. Olhou para sua mãe, saudável e radiante, distribuindo pedaços de bolo. Olhou para Júlia, que coordenava as fotos da inauguração com seu entusiasmo característico. E Beatriz sorriu. Porque finalmente, depois de anos construindo muros, ela havia encontrado seu lar. E estava em pessoas, não em paredes.